toma outra dose, mandando tudo pra dentro de si. Tá se queimando claro, mas o incômodo é outro. A sensação ali é extremamente familiar, quase monótona, pois a experiência é de sempre, independente do lugar onde está. Achar o pequeno bar da região, ouvir a conversa dos bêbados locais e tornar-se um dos ébrios. Eles discutem alto o suficiente para ele não ter de olhar disfarçado ou sequer fazer esforço. Você viu esse sumiço? Vi sim, mas era só estrangeiro, então menos mal. O que será que acontece? Não sei. Já faz muito tempo que esse tipo de coisa acontece. Ô patrão, desce mais uma para nós. Cidade praiana é pequena, não há muito o que se preocupar, pensou Aureliana. Os viajantes devem encher o saco daqui e vazar. O bar é extremamente pequeno. 4 mesas de plástico Skol, um balcão médio, com capacidade para abrigar talvez 8 pessoas. A vista faz valer a pena, de frente para o pier. Pessoas passam em frente ao bar. Ignora a presença deste. Em parte porque sentem desconforto com o nível do tal lugar, em parte pela estonteante beleza das águas. Olha um pouco além e vê 2 barcos navegando próximos. Não entende nada de navegação, mas aquilo é próximo demais para o porte dos veículos marinhos. Ele não consegue notar o fio vermelho descendo de um dos barcos ou que a conversa entre os capitães. Segue a linha provável do caminho com os olhos e resulta em um passeio de barco de 1 hora e meia. Não há detalhes do caminho, e de que adiantaria, afinal, não conhece mares ali. Mas somente os horários: 13, 15, 17 e 19 horas. Olha seu relógio de bolso e nele consta 16 horas e 39 minutos. Decide pegar o passeio das 17. Levemente alcoolizado, mas nada mal seria um pouco de mar. Quando vai colocar o relógio em seu lugar, se pega olhando a ele. Prateado nas bordas e aberto no meio de tal forma a tornar visível toda a estrutura interna do dispositivo, aparentemente protegida por uma camada de vidro. Guarda-o por diversos motivos. Era de seu avô, veterano de guerra, que apesar de nunca ter saído de casa com uma arma de fogo sequer, não ia nem à cozinha sem o tal objeto. Com um gênero específico no marcador de tempo, como um cronômetro antigo, o relógio liberava cloroforme em gás. Por isso ele era mais fundo que o necessário e extremamente pesado. Não podia deixar acontecer algum acidente e o dono do relógio de bolso morrer. Além disso, a tecnologia era o asco de Aureliano. E ninguém ousa contrariar seu nojo. Mas o questionamento de todos, inclusive ele próprio, sempre caiu no fato de ele não estar onde está. Ele está fisicamente no bar, mas ao invés de prestar atenção na própria bebida, presta na conversa de trás, e não no seu petisco, no lindo mar ou o próprio céu. Normalmente culpa-se os tais smartphones por remover o ser humano de sua esfera, mas como explica-se a condição do garoto? Não se explicava, pois com 20 anos indo para os 4 cantos do mundo, com vida simples para possibilidades tidas, ele ainda não vivia. Portanto, sem celular ou tablet para olhar as horas, recorria ao clássico relógio de bolso. Leva consigo, além do relógio, uma faca, a carteira e as chaves da motocicleta. Tudo embalado em sacos impermeáveis. A organização sempre será a maior atenção deste. Olha para o dono do bar e pergunta a conta. O valor não questiona se ele é ou não absurdo para algumas doses de vodka barata daquele jeito. Não por confiar na natureza do vendedor, mas por não lhe fazer falta 20 reais. Aposto que com eles, o dono poderia colocar droga de uma mesa a mais. Atravessa a rochedo de areia, não permitindo-o checar se ela tem ou não asfaltamento. A moto ficou estacionada ao lado do bar e, com uma pseudo-gorjeta dada, o dono do bar não deixaria ela ser roubada. Ao menos assim, Aureliano pensa. E certo está.
Para na calçada do meio da rua, usado para dividir vagas de carro de vias, e se apoia em um poste. Sente uma forte tontura na tenda e decide deixar o passeio para as 19 horas. Afinal, seria o último passeio do dia e possivelmente mais cheio de gente de sua idade e interessante. Vai até o suposto porto do navio e pergunta para a mulher se poderia comprar o lugar para o das 19. Ela o mede de cima a baixo, procurando traço de policial, mas Aureliano é relativamente magro, de chinelos, regata e olhar perdido de quem já não tem fé. Ela permite a compra e ele supõe que está sendo observado para merecimento de eu passeio. Coitado. Compra seu ingresso. E é divertido a estar 19 horas naquele ponto, pois só então entrariam no barco. E 10 minutos depois iriam. A segunda suposição é de que a mulher, na verdade, estava flertando com ele. Coitado. Morena de olhos castanhos, cabelo longo e olhar de desespero. Ele logo refutou sua ideia. Despede-se e promete chegar no horário, não perderia o passeio por nada. Encaminha-se para a moto e olha novamente o horário. Já que seu hotel é na rua de cima, teria 2 horas para melhorar sua cabeça e estar pronto para o passeio. Na verdade, fazia mais pelo esforço de viver a vida que não ele. O último desejo de seus pais fora direcionado a ele viver a vida do melhor jeito e a herança o permitia fazê-lo. Quando tira os olhos do relógio, vê uma moto vindo em sua direção e diminui conforme chega mais próximo dele. O passageiro sem capacete, munido de uma peixeira, coloca na barriga do ébrio e o manda passar o celular. No meio reflexo dado por sua longa experiência em artes marciais, dá um leve tapa na faca, fazendo-a sair da linha de seu corpo e com o cotovelo derruba. Dá um soco no passageiro e empurra o motorista da moto, derrubando e fazendo o veículo cair para o lado dos semelhantes. Desesperados, abandonam o local rapidamente, sem sequer olhar para o rosto da possível vítima. Mesmo com o reflexo reduzido, Aureliano ainda era extremamente habilidoso. Com sua moto em mãos, faz uma curva para ir ao hotel, passando pela avenida da praia. Sempre olhando para a frente e procurando a rua para entrar, parece toda a beleza do mar, meio verde, meio azul, cheio de pequenas quebras brancas e espumosas, fazendo um deliberado convite para dar um mergulho. Mas ele entra na terceira rua, sobe ao quarto rapidamente e apaga, no encostar a cabeça no travesseiro. Abre os olhos numa calma absurda. O sol leve ainda bate, tornando o quarto morno sonolência e não quente insônia. Pega o relógio do avô para ver o horário e se desespera. São 19 horas. Enfia os chinelos do pé e dirige com velocidade até o cais, voando até o lugar de encontro. Chega em 3 minutos, com o peito explodindo e visão turva do desespero. Recebe olhares tortos da mulher e do capitão. Dá o ingresso à mulher meio trêmulo, característica de vinda da explosão até o lugar. Ela recebe meio impaciente, mas ele não nota nem isso, ou o leve corte na mão dela, nem tão profundo, mas notável. Muito menos a leve mancha no conversa, no qual pisaria em poucos segundos. O barco é bem cuidado, mas velho. Aureliano olha para este bordo, à sua direita, e vê a figura contraditória em sua mente de um pirata. Questiona o sentido de um símbolo da ilegalidade nas navegações para um serviço aprovado pelo governo. Se o governo aprova ou não, é complexo. Talvez apoiasse passeios, afinal movimentava a economia regional, dava um ar mais interessante à cidade, mas a verdade é que não apoiaria caso soubesse de tudo. No fim, faz completo sentido o pirata no mastro. Olhe para os lugares disponíveis e escolhe o mais próximo da boia. Não é medroso, mas prevenido. O aviso de segurança é dado e, como nos aviões, ignorado por todos a bordo. As caipirinhas chamam a atenção de quase todos. São aproximadamente 20 pessoas ali. Ouvindo as conversas, nota o padrão social. Viajantes ricos e jovens. Sua mãe não ficaria mais orgulhosa. Pois apesar de não estar se misturando, está ali a esforço suficiente. Caipirinha de limão
é tudo o que importa para ele. Coloca cada vez mais para dentro sem notar a distância tomada da costa, o mar agitado e o céu preto. Todos já se organizam para o ataque em uns 30 minutos. Mas a Aureliana começa a chorar. Entende o motivo, mas não se pergunta também. Acostumada a levar o mundo como ele é, simples ou complexo. Numa das muitas doses que fizeram essa imagem para a tripulação bem frágil, ele tem um delírio. Em seu pseudo-sonho, Aureliano se vê numa das muitas discussões com seu pai. Eu não quero, pai, não sirvo para medicina. Tudo bem, direito então. Também não. Engenharia, arquitetura, contabilidade, letras, moda. Não, pai, não! Para de enfiar faculdade para minha goela. Não vou, Aureliano. Mas você tem que achar algo para fazer. Você não pode passar o resto dos seus dias olhando o teto de casa. Mas, pai, Aureliano, já tem muito tempo que eu devia ter te falado isso. Mas, filho, é o seguinte. O mundo funciona como uma noite gelada. Mais do que você conhece, de um jeito só possível para cima do Canadá. Naquelas noites, temos poucas possibilidades. É mandatório acender a lareira. O fogo revitaliza tudo. E aí começa a vida de fato. Você vai olhar pela janela e ver neve, branca e atraente, com os raios de luz da lua iluminando a trilha. As árvores resistirão àquela temperatura e paisagem melhor não haverá. A escolha será óbvia, ir até lá. Mas a cada passo que você der, sentirá seu suor congelando. O conforto do fogo, pela falta de calor, acaba. E você é largado à própria sorte. O questionamento é, voltar ao fogo ou sair ao frio? O problema não é nenhum ou outro, mas ficar no meio. Você não está no conforto ou na beleza, mas no terror da dúvida. O problema, Aureliano, é que você não sequer duvida. Em suma, você não vive. E está na hora de começar a viver. Não sabe quanto tempo passou naquela brisa, mas ao sair dela, se determina a cumprir o conselho do pai. Só estar ali não bastava, quer viver. E que oportunidade de mostrar essa ânsia, não? Pois nesse momento começam os gritos no deck de cima. Aureliano olha pra frente, uma porta, e se joga contra ela. Afinal, não havia ninguém olhando ou naquele lugar. Sua respiração acelera, o peito bate mais forte, é a adrenalina. No andar de cima, os marinheiros revelam sua verdadeira cara. Na verdade, forjam os passeios como uma forma de atrair vítimas para morte e roubo, como se fosse um conglomerado de psicopatas. E agora faziam seu prazer, deixando sangue escorrer pelas bordas do navio, como o fio vermelho no casco, assustando o Aureliano. A tripulação é de 5. Um veleja, os outros matam. Os gritos de cima param e a chuva começa. A chuva ameaça, sem molhar, mas trovejando. Ele espera a passagem dos marinheiros e corre para o capitão, que ao invés de gritar, tenta eliminá-lo sozinho. Mas ele não conta com a faca de Aureliano. De primeiro o capitão morre e o homem deixa o timão travado para evitar menores problemas. Escurece devagar e o clorofórmio passa a ser valioso. O relógio é furado e atacado de cima para baixo. E quando segura, um psico morre ralando. Uma mulher inocente se joga ao mar tentando fugir inutilmente, pois acaba morrendo. E os outros 3 vão em cima dele. Assim, todo molhado de sangue escorria, com 2 mortes nas suas costas, Aureliano vai defender sua vida recém-conquistada. Um por um, com facadas, socos, empurrões para fora da embarcação, Aureliano mata todos. Não sorri, não chora. Apenas olha ao alto e ouve trovão final antes de cair na chuva. Ela cai com força, uma das maiores da época. O navio transborda, mas tudo que sai dele não é água, mas sim correntes de sangue. Aureliano olha para cima, sente de seus átomos feliz por estar sentindo o banho da alma que está sendo aquela chuva.